Eu acho que nós vivemos uma fase de fortalecimento da democracia no nosso país, em que as instituições estão dando mostras claras que são sólidas. Então, na minha expectativa é de que nós possamos ter judiciário forte, legislativo forte e também os órgãos de controle, o executivo exercendo o seu papel importante em favor da sociedade. Há uma grande indagação se eu sou gaúcho ou catarinense. Minha mãe me dizia o seguinte: você nasceu antes do tempo por conta do sacolejar do caminhão. Quando meus pais saíram da Serra Gaúcha para migrar para o oeste de Santa Catarina, 15 dias depois da mudança, e eu falo muito do caminhão da mudança, meu pai transportava cereais do oeste de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para outros centros. E aí, quando do retorno, na volta para o oeste de Santa Catarina, especialmente do Rio Grande do Sul, o caminhão vinha com famílias que se mudavam do Rio Grande do Sul para Palmitos, para a região toda do oeste, que ainda era inóspita e precisava ser colonizada. Então, 15 dias depois que meus pais saíram da Serra Gaúcha, eu nasci com parteira no interior do município de Palmitos, na localidade de Linha Sertão. Então, mais ou menos essa é a trajetória e por isso, então, de brincadeira, eu sempre falo que eu não sei se sou gaúcho ou sou catarinense por conta deste episódio, deste fato. E quais as lembranças que o senhor tem de Palmitos e do oeste do estado naquela época? Como era? Eu lembro de que onde eu morava, o nosso lazer do final de semana era armar arapucas e era procurar jogar futebol com bolas de pano. Então, não tínhamos luz elétrica, moradias eram precárias e o acesso à saúde se dava através de um hospital em Palmitos, cujos médicos eram enviados pela Alemanha para atender, especialmente as pessoas da igreja luterana e de origem alemã. E eles acabaram daí depois, então, estendendo esse atendimento para todas as pessoas. E eu tenho um episódio nisso, que na minha casa havia um forno que se fazia fogueira para cozinhar pão e quando aquecia o forno se retirava, então, o braseiro daquele forno. E a minha mãe sempre apagava o braseiro. E eu, criança, tinha de 4 para 5 anos, num dia que uma vizinha foi utilizar o forno, porque era o único da comunidade, e não sabia que se devia apagar aquele fogo todo, o braseiro, e deixou o braseiro lá e eu me joguei no braseiro. E aí, nesse hospital em Palmitos, é uma lembrança que eu tenho bem vaga ainda, eu fiquei por mais de 40 dias em tratamento para recuperar o meu pé, que ficou totalmente queimado. E a minha mãe me carregou no colo, da Linha Sertão até a cidade de Palmitos, em torno de 15 quilômetros, para buscar socorro médico, porque meu pai não estava, e na época não se tinha outros meios de transportes, a não ser o cavalo e carregar uma criança no colo, e um que outro veículo. Então, isso aí nos anos 60, né, no início dos anos 60. Então, uma vida dura, uma vida difícil, sem nenhuma estrutura. Como foi o início da sua vida assim, política? Meu pai dizia que eu tinha vocação política desde cedo. Quando eu tinha 5 anos de idade, houve a eleição para presidente da República e o símbolo daquela eleição era uma vassoura. Jânio Quadros afirmava que
e iria varrer toda a sujeira do país. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira, já no quadro da esperança desse povo abandonado. Veja que essas histórias já têm tempo, né? E com 5 anos de idade eu insisti muito para ir votar junto com meu pai. E aí depois de muita conversa, porque naquele tempo as coisas eram mais rígidas, aí os mesários permitiram que eu entrasse na cabine de votação junto com meu pai para votar. Então com 5 anos de idade. E depois meu pai acabou sendo vereador, meu pai acabou sendo prefeito, meu sogro foi vereador de Palmitos, prefeito de Palmitos, depois prefeito de Caibi. E isso com certeza me estimulou. Aí meu pai foi morar na cidade, com a criação então do município de Caibi. E eu acabei então, por insistência do meu pai, fazendo meus estudos no Rio Grande do Sul. Uma das coisas que meu pai registrava seguidamente era de que uma grande frustração na vida dele era nunca ter ido para a escola. E veja a curiosidade, o meu avô, que veio da Itália, o Giovanni era professor. E o meu pai nunca foi para a escola porque meu avô precisava de gente para trabalhar na lavoura. E aí o meu pai, desde cedo, me estimulou, vai ter que estudar. Com 10 anos saí de casa para trabalhar num bar e para cuidar mesa de jogatina, fazer caipira, servir almoço e cuidar do bar. Então tenho lembranças disso e eu saí e fui para a cidade de Palmitos. E aí eu fiz o meu curso ginasial, depois fiz o 2º grau também em Palmitos e aí eu fui fazer o curso de Direito no Rio Grande do Sul. Então fiz o curso de Direito, advoguei por 3 ou 4 anos e aí fui para o desafio da vida pública, da vida política, né? Eu tinha 26 para 27 anos quando eu disputei a prefeitura, me organizei para disputar a prefeitura. Em 82, eu pertencia ao MDB, que passou a se chamar depois PMDB. Nós fazíamos prévias para escolher os candidatos. E eu fui para a eleição sem conversar com ninguém e já com meu voto destinado para o presidente do partido, que depois foi meu vice-prefeito, o senhor Domingos Maia Turcato. E votei nele. Ele fez um voto e eu fiz todos os restantes, porque ele trabalhou muito para que eu fosse o candidato. E aí eu fiquei sem condição de abdicar da candidatura e acabei sendo candidato. E, então disputei o pleito, me elegi pela primeira vez e o mandato era de 6 anos. E logo em seguida fui trabalhar como diretor regional da Celesc e sempre pensando em fazer um concurso para a magistratura ou Ministério Público, me preparando para isso, mas aí, de novo, veio o chamado para que eu fosse candidato a deputado de uma região onde historicamente não tínhamos representantes na Assembleia. Região com um número de eleitores muito reduzido e acredito que a minha primeira eleição se deu por conta de um fenômeno que ocorreu nos grandes centros urbanos. Em 90, as pessoas não votaram para deputados. Nos grandes centros, o eleitor se absteve a votar para deputado. Os candidatos dos grandes centros fizeram pouquíssimos votos. Havia, assim, me parece que pela grande imprensa do nosso país, uma batida muito forte com relação
ao exercício do mandato parlamentar. Havia uma crítica contundente, diária, muito forte, e quem foi beneficiado foram os candidatos. Quem foram beneficiados foram os candidatos do interior. E no meu caso, eu acabei, então, surpreendentemente me elegendo numa cidade com menos de 5 mil eleitores. E acabei, então, na região toda com a participação em um projeto. Nós tínhamos uma entidade muito ativa, denominada Comum Vale, que era uma entidade que congregava os municípios do Vale do Rio Uruguai e que tinha pleitos em favor da população da região e que também daí se reuniu para eleger um deputado. Então eu fui eleito dessa forma e depois, então, logicamente com o espaço que me foi dado na Assembleia, e eu consegui ampliar a região e consegui avançar. Quais eram as suas bandeiras na época? Desde o tempo da universidade, era a defesa do Estado democrático de direito. Nós vivíamos num período de exceção nos dias de hoje, agora já fora da atividade político-partidária. Quando eu vejo as pessoas bater de forma exasperada no judiciário, bater na democracia, eu sempre me contraponho. Quem bate é quem não viveu aquele período de exceção, onde quem queria ser professor tinha que ser do partido. Era uma discriminação muito grande. E aí se usavam todas as estruturas de Estado na disputa de uma eleição. O sistema político e econômico andava junto no país. A ditadura, a exceção, favorecia quem se juntava com o governo. Quem era governo podia tudo, quem era oposição não podia nada. E esse era o nosso ideal. O ideal era votar para presidente. Fui votar com 34 anos de idade para presidente da República. As regiões de fronteira e a capital também, a eleição aqui na capital aconteceu em 1985 para prefeito, depois daquela dita chamada revolução, que não foi uma revolução, foi aquele golpe. Então, aqui o Edson Andrino que foi o eleito em 1985 e a faixa de fronteira também. Então, todos nós tínhamos, de primeira mão, a defesa da democracia, da liberdade, e as bandeiras eram na defesa da nossa região. Era a defesa da agricultura, a defesa do pequeno empresário, da indústria, era também a viabilidade de ligação com a capital do estado. O oeste de Santa Catarina, em muitas vezes e ocasiões, lutou pela criação do estado do Iguaçu. Por conta desse movimento, algumas ações governamentais aconteceram, e que foi a construção da 282, foi a criação da Secretaria dos Negócios do Oeste em Chapecó, várias iniciativas que acabaram, então, diminuindo o ímpeto da divisão do estado de Santa Catarina, e que contava também com uma parcela de simpatizantes do Paraná. Na liderança do governo nós tivemos muito trabalho. Nós passamos por um processo de impeachment que acabou sendo arquivado, mas que foi muito duro. Como foi essa mudança para Florianópolis? Foi uma coisa interessante. Vim para cá, antes, em primeiro, eu, meu filho mais velho, que é o João Eduardo, que hoje é desembargador aqui no Tribunal de Justiça, eu e o João e a minha irmã, minha única irmã, viemos de Fusca. E chegamos aqui num período altamente movimentado, que era o período de férias, de praia, e não encontrávamos lugar para ficar. E aí acabamos, depois minha mulher veio, também com a mudança dentro de um outro automóvel, eu vim de Fusca, e ela veio com algumas coisas dentro do automóvel, não trouxemos mudança e ficamos na casa de um amigo por quase um ano.
e mantinha o contato com a minha base eleitoral, com a minha região, todo final de semana. À época eu tinha 2 filhos, o João e o Luiz. A Maria Elisa veio depois, já nasceu aqui em Florianópolis. E todo final de semana a gente rumava para a região toda quinta-feira e retornava no domingo à tarde, sempre com o contato permanente. Mantenho minha casa até hoje na minha cidade. Sempre tive o contato, mantenho contato até hoje com as pessoas de lá. São amigos, pessoas que eu admiro, que eu quero bem, que contribuíram sobremaneira na minha ascensão na vida pública. O senhor se lembra das suas principais lutas na Assembleia Legislativa, os momentos mais marcantes? Já no meu segundo mandato aqui na Assembleia, elegemos então o governador Paulo Afonso e aí eu assumi a liderança do governo e passamos por momentos muito difíceis por conta de falta de recursos para o Estado, um monte de problemas, um acúmulo de situações e foi um mandato muito difícil. Nós passamos por um processo de impeachment que acabou sendo arquivado, mas que foi muito duro. O partido inicialmente buscou a origem dos fatos. Um processo que teve aproximadamente 24 mil páginas. Estamos presenciando aqui um grupo de deputados que se uniram na tentativa de buscar o poder no tapetão. Não pode acontecer. Essa votação ninguém vai brigar aqui. Tem que ter acordo. O que aconteceu? Se é para cumprir a lei, tem que cumprir a lei, senhor presidente. Sempre teve Aqui acordo diz de que tem que cumprir a lei. Contra a impunidade, sim. Sim. Não ao golpe. Sim. Não. Não. Verificação Pela de ordem, voto. senhor presidente. Verificação de voto, senhor Pela presidente. ordem, senhor Verificação de voto, senhor presidente. Está suspensa a sessão até às 18 horas. Recebemos agora a informação que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade dos ministros presentes na sessão, concedeu a liminar ou medida cautelar na ação direta de constitucionalidade aforada na última sexta-feira pelo governador Paulo Afonso. Então foram muitas situações que exigiram muita dedicação e que, à época, quem sabe, ainda muito moços, tínhamos dificuldades de conseguir encaminhar. Os processos de impeachment, na esmagadora maioria das vezes, têm uma única motivação, que é a motivação política, pelo espaço político. E, a meu modesto modo de ver, é isso que ocorreu naquele momento. Tanto que, decorrido depois de tantos anos, não há uma única condenação do governador Paulo Afonso. Então foi um momento muito difícil, mas foi também um grande aprendizado. O que aconteceu, na verdade, à época, foi uma forma de se conseguir recursos para o Estado. Não havia financiamentos públicos disponíveis e foi uma forma de se conseguir um financiamento em que o próprio Banco Central, então, negociava essas concessões de financiamento, de pagamento de precatórios que, em última análise, os valores iriam para o Caixa Único do Tesouro. E assim aconteceu em Pernambuco com Arais, aconteceu em São Paulo e vários estados. E aí, depois, interesses políticos exacerbados, essa situação acabou se transformando numa situação muito momentosa. E aí houve uma CPI, mas nós éramos minoria absoluta no parlamento. E aí o que contava era a cor partidária. E culminou então aí com um processo de impeachment que acabou depois, por deliberação do plenário, sendo arquivado. E foi um momento de desgaste para o Estado, de grande prejuízo para o Estado, e que gerou uma disputa muito acirrada, muito séria, onde componentes de revanche, de sentimentos que não eram os mais recomendáveis, acabaram aflorando. Foi uma conjuntura política
uma conjuntura política que almejava um resultado eleitoral logo e imediatamente nas eleições do governo do Estado, e que acabou acontecendo, porque o desgaste do governo foi muito grande e esse desgaste implicou também na dificuldade de reeleição do então governador e também na facilitação para aqueles que faziam oposição ao governo. Mas também, durante quase 8 anos, ocupei a liderança do governador Luiz Henrique da Silveira. Aí, então, já num outro momento, um momento mais maduro. Há algum trabalho que o senhor, que ficou marcado assim na sua história? Foi a construção do Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Uma reivindicação antiga e que, num voo com o governador Luiz Henrique, estando no planejamento da saúde do Estado, mas sem recursos, o governador acabou, então, me dizendo, então vamos adquirir o terreno e vamos construir o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, que se revelou um grande acerto. Na pandemia, muitas vidas foram salvas por conta da estrutura que está lá até hoje, que atende maravilhosamente bem, lógico, sempre com algum reparo, mas maravilhosamente a nossa região toda do extremo oeste, porque antes todos dependiam do Hospital Regional de Chapecó, sempre com muita polêmica, com muita discussão. Então, a meu modo de sentir, essa foi uma das grandes conquistas reivindicatórias. Nós também tivemos muitas outras iniciativas durante o mandato. Foi a conclusão da 282, em que atuamos de forma muito determinada, inclusive no último trecho. O último trecho que liga São Miguel do Oeste a Paraíso, divisa com a Argentina. Mas uma das grandes lutas era também a ligação asfáltica dos municípios. No final do exercício do mandato do governador Luiz Henrique, todos os municípios estavam com ligação asfáltica. Mas lá ainda no início, nós tínhamos na região ligações Mondaí a Iporã do Oeste, estrada de chão. Então hoje aquela rodovia leva o nome da minha mulher que já fez passagem, da Laine, por conta dessa iniciativa. E também uma grande iniciativa que à época foi fundamental para a integração da região do Oeste, foram as criações das Secretarias de Desenvolvimento Regional, que no início funcionaram muito bem, havia muito profissionalismo e depois elas acabaram tendo um outro caráter e que o final foi a extinção dessas secretarias. Então, assim, muitas obras na saúde, na área da educação, o fortalecimento do modelo das universidades comunitárias, a distância de mais de 600 quilômetros, a opção era só a Universidade Federal. E aí, na região foram criadas as universidades comunitárias. O oeste de Santa Catarina, nas últimas 3 décadas, talvez até 4, mas nas últimas 3 décadas, progrediu muito, prosperou muito, cresceu, se desenvolveu, ofereceu oportunidade de trabalho, o que não havia há algum tempo atrás, há uns tempos atrás, melhor dizendo, não havia oportunidades. Hoje nós temos lá carência de mão de obra, então a região prosperou, se desenvolveu e alcançou uma melhor qualidade de vida para a população. E esse sempre foi o nosso grande objetivo. O que foi ser líder do governo naquela época? Eu aprendi, mesmo sendo líder do governo, mesmo sendo governo, que ninguém pode tudo. E não há ninguém que não possa nada. Tudo é uma questão de equilíbrio. Juntar forças, discutir, é o exercício pleno da democracia. A negociação na Assembleia foi amadurecendo, tanto que nos últimos mandatos que eu participei, as eleições que compreendem a representação institucional do parlamento não eram mais disputadas ferrenhamente, mas sim com acordo
que possibilitava a participação de todas as cores partidárias para que nós diminuíssemos o ímpeto e a vontade partidária, as paixões na condução do poder, parlamento como instituição. Depois, na eleição seguinte, quando estava saindo da liderança, na minha eleição derradeira, né, quando recebi uma votação expressiva, né, foram 72.093 votos. À época era a maior votação já obtida no Parlamento de Santa Catarina. Foi escalonando, né? Sempre o senhor foi ganhando mais votos. Foi, né? devagarinho. Foram quantas legislaturas? 5? Foram 5. E sempre ganhando mais votos. Sim, sempre melhorando um pouquinho. E a última, então, foi extraordinária. E aí, nós tínhamos um caminho pela frente. Daí o senhor veio para o Tribunal de Contas. Por quê? Foi um momento muito difícil. De início, eu não queria vir, porque o Tribunal de Contas, à época, era visto como um prêmio de final de carreira para muitos que estavam na atividade pública e política. Não tínhamos a visão da importância em que o Tribunal de Contas foi assumindo como protagonista no controle externo da administração pública em Santa Catarina. E como havia recebido uma votação extremamente expressiva, quando ficou definido que eu viria para cá, foi um momento extremamente difícil que coincidiu, inclusive, com a doença da minha mulher e que me deixou extremamente entristecido, porque à época entendia eu que o meu trabalho seria mais útil no parlamento. Mas convencido, vim para cá e hoje vejo que o trabalho daqui não é menos importante do que aquele realizado no parlamento. Hoje nós trabalhamos na governança pública, sendo preventivos, concomitantes, atuamos em todas as áreas, temos relatorias temáticas que cuidam desde a judicialização da saúde, relatorias que cuidam da educação, e hoje o Tribunal de Contas faz o controle, inclusive, da qualificação dos gastos com a educação. Acompanhamos as políticas públicas todas e na educação nós controlamos, inclusive, sabemos do transporte escolar como é feito, quantos alunos estão no ônibus, quem é o motorista escolar. Nós sabemos de escola por escola, hoje, quem são os professores efetivos e nós apuramos, inclusive, a qualidade do ensino, que é aquilo que se entrega lá na ponta em favor do cidadão, dos nossos filhos, das nossas famílias. Então, o Tribunal de Contas, hoje de Santa Catarina, está na vanguarda das atividades dos tribunais de contas no país e até do exterior. Depois de 5 mandatos na Assembleia, presidência no Tribunal de Contas, qual a expectativa do senhor para o futuro do poder público? Eu acho que nós vivemos uma fase de fortalecimento da democracia no nosso país, em que as instituições estão dando mostras claras que são sólidas. Então, na minha expectativa é de que nós possamos ter judiciário forte, continuar a ter judiciário forte, legislativo forte e também os órgãos de controle, o executivo exercendo o seu papel importante em favor da sociedade. Então a minha expectativa é essa, a expectativa que a gente continue no crescimento, mas sobretudo com justiça social, para que a população possa viver melhor. E aqui nós procuramos sempre dar voz àquelas pessoas que têm maior dificuldade. E se nós começarmos a avaliar e pensar que os mais vulneráveis são a esmagadora maioria do país e do Estado, e nós olharmos aqui ao nosso redor, nós vamos ver problemas de habitação, problemas de saneamento, saúde, educação em todas as áreas. E é nisso
nas políticas públicas, essas essenciais que nós precisamos focar. É o mínimo que a gente pode oferecer para quem precisa e tem uma única porta onde bater, é no serviço público. E, pessoalmente, a tônica do meu trabalho, da minha família, minha mulher, que já me deixou, teve um trabalho no voluntariado muito grande, expressivo, desde a parceria com a AVOS aqui em Florianópolis, na Casa Vovó Gertrudes, nas organizações de combate ao câncer no estado todo. Ela foi o grande pilar da minha atuação, da minha disposição, da minha vontade de, através do mandato parlamentar, melhorar a vida da população. O senhor ainda se sente um representante do Oeste? Ainda me sinto, quando posso ser útil, logicamente em discussões agora mais limitadas, mas que digam especialmente interesse da região, de situações que eu possa colaborar e contribuir, eu sempre estou pronto e estou à disposição.